nós estamos fazendo um uso excessivo da psicopatia enquanto conceito clínico. Qualquer um que comete um crime grave é chamado de psicopata. Se tem alguns traços narcísicos mais fortes, pronto, já tem logo alguém para diagnosticar. Psicopata. E a maldade, então? Aí nem se fala. Existe uma confusão danada entre o que é psicopatia, que é um conceito clínico, é um conceito da psicopatologia, e o que é a maldade, que não tem nada a ver com ciência, é um conceito da ordem da moral. Até se você se interessar por isso, vou deixar aqui no card um vídeo em que eu já falei sobre isso. No vídeo de hoje eu vou analisar dois personagens de filmes de cinema, na verdade duas versões de um mesmo personagem, para te ensinar direitinho a identificar o que é psicopatia e o que não é psicopatia. Se interessou? Vamos lá então. Olá pessoal, sejam então muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo meu de psicologia forense aqui no YouTube. Vocês já me conhecem, eu sou o Matias Vaiano Glens, eu sou psicólogo forense e o nosso assunto de hoje é psicopatia. Um conceito bastante problemático, muito interessante, mas bastante problemático, que eu vou tentar esmiuçar com vocês utilizando como exemplo dois personagens de filmes de cinema. Na verdade, eu vou falar de duas versões do Coringa, um personagem que está bastante em voga por conta do último filme que foi lançado a respeito dele, o Joker. Mas antes disso, queria convidar você a participar do meu grupo lá no Telegram. Você sabe o que é o Telegram? É como se fosse um WhatsApp, ele é um aplicativo de troca de mensagens, mas ele não tem a limitação de tamanho do grupo. Eu posso ter um grupo lá de centenas, de milhares de pessoas até. Nesse grupo eu divulgo todos os conteúdos que eu produzo, a gente tem discussões muito interessantes, troca entre pessoas e profissionais que se interessam por psicologia forense. Então, se você ainda não conhece, eu vou deixar um link para você entrar no meu grupo do Telegram aqui embaixo. Não se esqueça que antes de clicar nesse link, você precisa ter o Telegram no seu computador. Tá bom? Voltando então para o assunto do nosso vídeo, que é psicopatia e a análise do Coringa. Eu queria começar trazendo para vocês a seguinte reflexão, para a gente chegar no ponto em que eu quero. Todos nós temos dentro de nós, na nossa subjetividade, coisas boas e coisas ruins. What if after everything that I've been through, something's gone wrong inside me? What if I'm becoming bad? Besides, the world isn't split into good people and Death Eaters. We've all got both light and dark inside us. Uma psicanalista muito importante chamada Melanie Klein descreveu isso utilizando os conceitos de objeto bom e objeto mau. Já ouviu falar dela, da Melanie Klein? Se não ouviu, acho que vale a pena conhecer. Ela é uma pioneira da psicanálise infantil, ou seja, da psicanálise com crianças. E quando ela desenvolve esses conceitos, objeto bom e objeto mau, ela está querendo dizer as coisas que a gente introduz da realidade, introjeta, para utilizar um termo bem kleiniano, e esses objetos introjetados, ou seja, a representação de coisas do mundo exterior no nosso mundo interior, assim que ela chama, né, objetos bons e objetos maus, permanecem dentro de nós desde que da nossa tenra infância, ou seja, desde criancinha, nós temos esse conflito entre o bem e o mal dentro de nós. Bom, apesar de todos nós termos coisas boas e coisas más dentro de nós, nesse conflito que traduz, na verdade, o que é a subjetividade da perspectiva da psicanálise. Para a psicanálise, a subjetividade ela é sempre conflitiva, ela nunca está em harmonia. Não faz parte da subjetividade humana, segundo a psicanálise, esse estado tranquilo e harmônico do ser. Pelo contrário, o ser, para a psicanálise, ele é sempre esse ser turbulento e conflituoso. Então, dito isso, apesar da gente conter dentro de nós essa luta eterna, digamos, entre o bem e o mal, uma minoria muito pequena de nós é psicopata. Uma minoria muito pequena de nós efetivamente comete maldades grandes o suficiente a ponto de... Eu não estou falando daquelas maldadezinhas do cotidiano, não. Maldades grandes o suficiente a ponto de ser considerado um crime grave.
Isso significa, pessoal, que não basta cometer maldades para ser considerado um psicopata. Esse é um erro muito comum. As pessoas acham que meramente uma pessoa que comete algum tipo de maldade, ou que comete crimes de uma maneira mais genérica, é psicopata, e a psicopatia ela é uma categoria clínica muito bem definida, que traz dentro da sua definição uma série de conceitos e características que precisam ser atendidas se a gente vai fechar um diagnóstico. Vamos partir para os nossos exemplos, que eu acho que são muito interessantes e vai deixar essa discussão bem mais clara. Então, eu vou trazer para vocês hoje duas versões de um mesmo personagem, que é o Coringa, como eu falei. A primeira delas, eu vou trabalhar a versão do Heath Ledger, do Coringa, naquele filme Batman, o Cavaleiro das Trevas. Você já assistiu? Uma atuação emblemática do Heath Ledger, uma atuação que não sei nem se ele ganhou o Oscar por conta disso, mas se não ganhou, talvez devesse ter ganho, porque ele interpreta o personagem de uma maneira realmente que faz a gente ficar com muito medo dele. E a outra que eu vou trazer é, de fato, esse último filme, o Joker, em que esse personagem, o Coringa, é interpretado pelo Joaquin Phoenix. A coisa que eu tenho para trazer para vocês é o seguinte: um desses personagens é psicopata, o outro não. Você saberia dizer qual é qual? Talvez a definição de psicopatia poderia te ajudar. Então, é comum a gente ouvir que os psicopatas não sentem empatia em relação ao outro. Isso é verdade. Mas talvez o que seja o ponto mais definidor do que seja um psicopata seja a sua incapacidade de sentir emoções. O psicopata é aquele que ou não sente emoções ou sente as emoções de uma maneira muito diminuída, não como eu e você. Ele tem dificuldade para saber o que é uma emoção. Não significa que ele não consiga simular uma emoção, ele consegue. Como são bons manipuladores, eles conseguem perceber que os outros funcionam dessa maneira e simular essa maneira de funcionar, mas eles não sentem isso. O próprio Robert Hare, que é um dos principais autores que discutem a psicopatia, faz a comparação do psicopata com o daltônico. O daltônico é aquela pessoa que não consegue diferenciar o verde do vermelho. Ele não tem essa capacidade ocular, cerebral, para fazer essa distinção entre o verde e o vermelho, mas ele sabe que o verde e o vermelho são duas cores diferentes. Ele só não tem essa sensação no mundo vivido dele. Ele consegue racionalmente saber que aquilo são duas cores diferentes, mas ele não sente, ele não vê essa diferença. O mesmo vale para os psicopatas. Eles sabem que a gente sente ódio, amor, tristeza, alegria, mas eles não sentem isso na nossa mesma intensidade. Percebeu que eu falei amor, alegria, ódio e tristeza? Esse é um ponto fundamental para o meu argumento do vídeo de hoje. Psicopatas têm dificuldade de sentir emoções, não é? Tanto positivas quanto negativas. Esse é o ponto fundamental. As pessoas acham que eles têm dificuldade de sentir amor, alegria. Eu falei que uma parte da definição é essa incapacidade de sentir empatia pelo outro. Isso está tudo na ordem dos sentimentos positivos. Mas os psicopatas também têm dificuldades de sentir sentimentos negativos. Ódio, raiva, medo. Por isso, inclusive, que o próprio Robert Hare escreveu um livro chamado Snakes in Suits, ou, traduzindo aqui livremente, Cobras de Ternos. Por quê? Porque ele argumenta que psicopatas, por exemplo, eles têm um bom desempenho em negócios, na bolsa de valores, eles são ótimos administradores de empresas, eles se dão bem no capitalismo de uma maneira geral, porque eles tomam decisões econômicas de maneira fria e calculista. Quando tem que demitir alguém, por exemplo, ele não pensa na família que essa pessoa tem. Ou quando ele tem que tomar uma decisão na bolsa de valores, ele não sente medo, ele toma a decisão de maneira fria e racional. Por isso que eles se dão bem no capitalismo, e é por isso que também nos faz pensar em que medida que o próprio capitalismo é um sistema meio psicopático, não é? Eu aposto que talvez você nunca tivesse pensado por esse caminho, que psicopatas não têm tantos sentimentos positivos quanto negativos, não é? Mas isso me leva então ao meu próximo argumento. Se isso é verdadeiro,
psicopatas não têm crise existencial, pessoal. Eles não ficam ali pensando no crime que cometeram, eles não ficam sofrendo com o crime que cometeram. Eles não hesitam e não sentem arrependimento do crime que cometeram. Lembra, se ele tem dificuldade de sentir qualquer coisa, ele também não sente arrependimento. Então, crise existencial, conflito subjetivo, é característica de pessoas que não são psicopatas. Tá começando a ficar mais fácil de matar a charada que eu fiz lá no começo do vídeo, não tá? Qual dos dois personagens você acha que é psicopata a partir dessa característica que eu acabei de falar para vocês, de que psicopatas não têm crise existencial? O Coringa do Heath Ledger ou o Coringa do Joaquin Phoenix? Obviamente, pessoal, vocês vão lembrar que esse último filme do Joker, ele é baseado praticamente inteiro nos conflitos existenciais do personagem que o Joaquin Phoenix faz. Se vocês assistiram o filme, vocês vão lembrar que a todo momento ele resiste aos impulsos agressivos que ele tem. Ele tenta, de várias maneiras, conseguir viver de uma maneira digna, digamos assim. Ele tenta a vida como palhaço, mas aí ele é demitido, ele é sacaneado pelos colegas, e aí ele vai buscar um pouco do seu passado naquele hospital psiquiátrico. Enfim, ele vai tentando descobrir caminhos para não sucumbir à violência. Ele tem crise quando ele comete atos de violência. Claro, no final, a coisa descamba, ele desanda e ele cede a esses impulsos. Mas o filme todo é baseado nesses conflitos, percebe? Então, apesar das maldades que ele comete, e quanto a isso não há o que se discutir, aquele personagem, da maneira como o Joaquin Phoenix o interpreta, não poderia ser diagnosticado como psicopata. Por outro lado, o Coringa do Heath Ledger, ele é completamente diferente disso. Ele é frio, ele é calculista, ele não tem nenhum tipo de arrependimento, ele não tem crise a respeito. Tem aquela cena emblemática, né, que ele está andando assim, se afastando de um hospital, e aí ele explode um hospital inteiro e não está nem aí para o que está acontecendo. Ele não fica espantado com o que fez, não hesita em nenhum momento, né? E aí, com base nisso, matamos a charada, não é? O personagem criado pelo Heath Ledger poderia sim ser considerado um psicopata com fortes traços sádicos, narcísicos, um cara frio, sem arrependimento, que não demonstra nenhuma crise existencial. Ao passo que o personagem criado pelo Joaquin Phoenix nesse último filme mais recente, Joker, não poderia, por os exatos motivos inversos a este. Ele apresenta essa crise existencial, você percebe que ele tem sentimentos, que ele tem sensações boas e ruins. E aí, gostou desse vídeo? Concorda com essa análise que eu fiz? Deixa aqui nos comentários, vamos debater sobre esse assunto. É muito interessante poder trazer os conhecimentos da psicologia forense exemplificados por vídeos, por filmes, por séries de televisão. Vou tentar trazer cada vez mais isso aqui no canal, tudo bem? O vídeo de hoje foi esse, eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça de clicar aqui embaixo no compartilhar, no curtir, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, isso é bastante importante para me ajudar a divulgar essa ciência, psicologia forense e esse tipo de conteúdo. Se você gostou, talvez outras pessoas possam gostar também, ok? Até semana que vem.